Soberano Jesus, concede-nos olhos, mente e entendimento para que possamos olhar para a Tua Palavra e aprender e a temer o Teu nome. Amém e amém. Amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora o capítulo de número 25, o último capítulo de 2 Reis. O título é A Queda de Jerusalém, o fim e o sinal de esperança. Nesse estudo você vai ver as consequências inevitáveis do pecado acumulado e não confessado. Você também vai entender que o juízo de Deus é justo, mas sua promessa é inquebrável. Você vai aprender a discernir a esperança onde só parece haver destruição. E você também está sendo convidado, eu convido você a manter a fé firme quando tudo ao seu redor parece ruim. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida assim. Quando o juízo alcança o limite, mas a promessa de Deus continua viva, mesmo nas ruínas. É disso que trata o capítulo. Quando o juízo alcança o limite, mas a promessa de Deus continua viva, mesmo nas ruínas. A título de introdução, deixe eu dizer para você o seguinte: 2 Reis, capítulo 25, é o dia mais sombrio na história de Judá. Jerusalém é sitiada por Nabucodonosor, o cerco dura 2 anos, a fome devora o povo, os muros são derrubados, o templo, o orgulho de Israel, é queimado até o chão. O exílio é total, mas o livro termina com um detalhe: e Joaquim é liberto na Babilônia, diz o texto. Um lampejo da graça misericordiosa de Deus, apontando para o descendente real que virá, Jesus, o Messias, o Rei eterno. Vamos ao nosso texto. O que diz o texto? Observe os versículos de 1 a 7. O cerco final. Nabucodonosor cerca Jerusalém no 9º ano de Zedequias. O cerco dura até falhar tudo: pão, ordem, esperança. Zedequias tenta fugir, mas é capturado. Seus filhos são mortos diante dos olhos dele e seus olhos são furados, vazados. O último ato antes de ser levado, acorrentado para a Babilônia. Em segundo lugar, observe dos versículos 8 até o 21. O templo queimado e Jerusalém destruída. Nebuzaradã, o comandante da guarda babilônia, entra em Jerusalém, queima o templo, o palácio e todas as casas importantes. Os muros são derrubados, o povo restante é levado cativo, apenas os mais pobres ficam para lavrar a terra. Assim termina a glória de Sião em cinzas. Que triste, né? Observe agora os versículos 22 até o 26. Gedalias e o governo local. Nabucodonosor nomeia Gedalias como governador sobre os que ficaram. Ele tenta trazer estabilidade, mas é assassinado por Ismael, causando novo pânico. Os poucos que restam fogem para o Egito, temendo a fúria babilônia. Porque ele matou não apenas aquele que o rei havia deixado no trono, aquele que Nabucodonosor havia colocado como governante em Judá, mas eles mataram também toda a guarda babilônica que estava acampada ali. Foi triste isso. Observe agora, em quarto lugar, um fio de esperança. Joaquim liberto, versículo 27 até o 30. Décadas depois, na Babilônia, Evil-Merodach, o rei babilônico, liberta Joaquim.
o rei de Judá da prisão. Dá-lhe honra, veste-o com roupas novas e lhe garante provisão. O que é isso? É um sinal silencioso. Deus não terminou. A linhagem de Davi não acabou. A promessa de um rei eterno permanece. Deus vai cumprir a sua promessa. O que nós podemos aprender nesse capítulo? O que esse texto nos ensina? Observe o paralelo com o Éden em primeiro lugar. Assim como Adão foi expulso do Éden por desobedecer, Israel é expulso da terra prometida por quebrar a aliança com o Eterno. Observe Jeremias e Lamentações. Jeremias viveu tudo isso, né? Viu Jerusalém cair. Escreveu Lamentações, onde ele narra o choro do profeta. Nós vamos ver isso quando estivermos passando por Jeremias e Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Observe, em terceiro lugar, um fio messiânico. Deus vai cumprir a sua promessa. Mateus 1 mostra que mesmo no exílio, a linhagem real é mantida, até chegar a Jesus, o Messias. Olha que impressionante, que Deus fiel, que cumpre tudo aquilo que ele diz, honra a sua palavra. Ele mesmo diz, eu velo pela minha palavra para o cumprir. Que impressionante, que maravilhoso. Observe agora alguns teólogos falando sobre esse acontecimento, nossa reflexão teológica. Observe, João Calvino, ele diz o seguinte, que a ruína visível não destrói o propósito eterno de Deus. Lembre sempre disso. A ruína visível não destrói o propósito eterno de Deus. Matteo Henry, ele diz o seguinte, que a justiça de Deus tarda, mas falhar, jamais, jamais. Thomas Watson diz o seguinte, as ruínas da cidade não são um fim para Deus, são um canteiro de promessas. E aí C.S. Sproul, ele diz que o trono de Davi parecia vazio, mas o trono do céu nunca esteve. Deus sempre esteve governando. É maravilhoso quando tudo neste mundo rui, quando na sua vida, na sua família, na sua casa, quando tudo parece estar desmoronando. Lembre sempre que há um Deus que está sentado no trono e faz toda a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A título de conclusão para esse capítulo, deixe-me dizer o seguinte, que 2 Reis 25 é o funeral de Jerusalém, mas também é o anúncio sussurrado de que das cinzas surgirá um reino eterno. O pecado traz destruição, mas a fidelidade de Deus a restaura, traz restauração. Confie nele, mesmo quando tudo parecer ruir. O Rei virá, o nosso Salvador, o Rei bendito, aquele que é eterno, aquele que é bendito eternamente para sempre. Amém. Amém. Esse é o nosso Rei. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus o abençoe. Amém e amém. Assim nós terminamos o livro de 2 Reis. O próximo livro a ser estudado dentro dos livros históricos será 1 Crônicas. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Amém e amém.